Quem encontrou Mateus 26, 36 em diante, diga amém. Então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro assim, disse a Pedro assim: nem uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é. Retirando-se mais uma vez, orou dizendo: Pai, se este cálice não pode se passar, que eu beba, se faça a tua vontade. E voltando outra vez, achou dormindo, porque os seus olhos estavam carregados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez. Diga: orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse-lhe: dormi agora e descansai, eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Vou fazer uma pergunta simples: quem é melhor do que Jesus aqui? Não, eu também não sou, só estou dando um exemplo. O fato é que o nosso comportamento, ele denota que somos melhores do que Jesus. Como assim, pastor? Como é que eu sou melhor do que Jesus? Não tem lógica, não tem nem contexto. Tem. Porque Jesus, sendo Deus, encarnado, vivendo num corpo como nós vivemos, nosso espírito vive num corpo, nossa alma vive nesse corpo. Jesus, sendo Deus, ele orava muito. E quando eu vivo nesse corpo e não oro, eu estou dizendo que eu sou melhor do que Jesus. Que se ele precisava orar sendo Jesus encarnado e eu não oro, eu sou melhor do que ele. Estamos tratando sobre oração. Oração, que é algo fundamental, é um dos pilares da nossa igreja, da comunidade de Deus Provedor, deste corpo de Cristo, que vive em grupos de crescimento. É um dos pilares, ou o maior dos pilares, é a vida diária de oração. Sem ela, o nosso propósito, o nosso destino, a nossa missão, ele não se cumpre, ele fica incompleto. Nós não somos uma comunidade que tem culto de oração, até porque a maioria dos cultos de oração das igrejas hoje as pessoas nem frequentam, muito pouco vai lá. Embora nós tenhamos a oração contínua, mas a oração contínua é a oração em favor do corpo, do todo, não pessoal. Embora a gente tenha, mas eu estou falando da sua vida pessoal de oração, da necessidade de você entender e praticar a oração diariamente, viver a oração diariamente. Quem está aí me ouvindo? Vamos olhar para Jesus. Vamos passar alguns versículos, eu vou ler junto com vocês. Mateus capítulo 14, versículo 23, diz assim: tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Bom, Jesus, depois de curar, depois de pregar, depois de multiplicar pão, peixe, depois que atendeu toda a multidão, a tendência da gente era pensar: não, vai descansar. Não, ele despediu a multidão, mandou os discípulos entrar num barco, atravessar o mar e foi orar. Jesus orava aqui. A gente pensa que o que ele fez baseado em porque ele era Deus encarnado. Não, era oração. Oração. Vamos lá, Lucas 3:21. Quando o povo fora batizado,
tendo sido Jesus também batizado no dia do batismo dele, isso aqui eu nunca tinha observado, e estando ele a orar, o céu se abriu. No batismo, quando aquela voz disse: "Esse é o meu filho amado, quem tenho prazer", no batismo, depois que foi batizado, ele estava orando. Orava depois de trabalhar, orava no batismo. Vamos para frente, vamos lá, 6:12. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite toda em oração a Deus. Jesus orava, orava, orava. Vamos para frente, 9:28. Cerca de 8 dias depois de ter proferido estas palavras, tomou Jesus consigo Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte para orar. Vamos próximo, 11:1. Passando alguns para você entender que teve diversas, centenas de passagens. Estava Jesus em certo lugar orando, e quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: "Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos." Diga glória a Deus. E nós não precisamos orar? É por isso que nós não oramos? Se Jesus precisava orar, 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 nós estamos falando de Jesus, irmão, do verbo encarnado. Se ele, como sendo Deus, tomou a forma humana, entrou num corpo de barro, nasceu da virgem, orou, e todo o seu ministério, o seu tempo terreno, ele orou, desde o batismo ele orava. Como que um crente, filho de Deus, que serve a Deus, pode imaginar que ele vai passar por essa existência, fazendo parte do reino, sem que tenha tempo de oração com Deus? Alguém pode dar um amém aí? Diga para o seu irmão: se Jesus precisava orar, não, fala alto, se Jesus precisava orar, imagina eu, que tu ia falar do outro, né? Imagina eu. Os crentes não oram. Eu não estou falando da oração contínua, não estou falando de uma campanha de oração, não estou falando de vida diária, vida pessoal. É uma necessidade. Eu sei que a nossa vida hoje é corrida, uma vida corrida, uma vida de correria, estudo, é trabalho. Nós vivemos numa geração de vida corrida, muito corrida, tudo é rápido, tudo tem que ser rápido. Mas nós não podemos imaginar que por causa disto vamos arrumar um pretexto para não orarmos. Não existe como você viver para Deus, viver com Deus, se não tiver tempo de oração. É religião, amados. É religião. Alguém está aí, não? Eu separei o Mateus 26, que nós lemos aqui, para que a gente compreenda. E eu estava observando, Jesus estava orando aqui, o 26, 37 e o 44, que está aí, que nós já lemos. Não precisa nem colocar, porque a gente já leu. Porque existe uma revelação aqui dentro. Existe uma revelação que mesmo quando a gente ore sem resposta, nós precisamos orar. E qual é a revelação? Jesus orou sem ter resposta. Você observou? Ele foi lá, ficou distante, mais ou menos essa distância, esse comprimento de João, de Pedro, de Tiago, na oração no Getsemane. E ele estava orando ali e disse: "Pai, se possível, passa de mim esse cálice." E não teve resposta. Irmão, a Bíblia poderia deixar apenas uma vez registrado: ele orou e não teve resposta. Mas por que a Bíblia mencionou as 3 vezes de oração? Porque ela queria mostrar para você que você, no mínimo, precisa ter 3 orações por dia. Acredite no que eu estou te dizendo, é uma revelação.
Mesmo que você não tenha resposta na primeira oração da manhã, mesmo que você não tenha resposta na segunda oração, meio-dia, e mesmo que você não tenha resposta na terceira oração, você precisa buscar em Deus no mínimo 3 vezes por dia. Por isso que está registrado as 3 orações de Jesus. Porque você, para o teu corpo físico, quem está aí? Você se alimenta 3 vezes. Você toma um café, um almoço, pelo menos uma janta, ou um café no final do dia, cafezinho, um pão de forma daquele cortadinho, mas come. Mais um acrescimento junto com ovo mexido e mais algumas coisas, né? Só um cafezinho. Mas você manter esse corpinho, precisa de 3 refeições diárias. Esse é o teu corpo físico. Para a tua vida espiritual, a Bíblia está dizendo que você precisa de 3 períodos de oração. E eu estou fazendo aqui um paralelo. Você precisa orar de manhã. Você precisa orar meio-dia. E você precisa orar à noite, no final do dia ou à noite. Porque a vida é corrida hoje, é escola, é faculdade, é correria, é vida, e vai e vem. Na época do povo que orava, eles trabalhavam com animais, com criação, com plantação. Não era um trabalho manufaturado que nem o nosso, empregado. Era um trabalho diferente. Então a pessoa até podia separar um tempo maior de oração, tirar um dia inteiro, que era o sábado, que o judeu guardava, só para as orações, enfim. Hoje a nossa vida tem essa correria. Nós temos que nos adequar à oração. Precisamos nos adequar à oração, porque é necessário que a gente ore diariamente. Você não pode imaginar levar a sua vida com Deus sem oração, não tem como. É na oração que você tem vitória, é na oração que você tem resposta, é na oração que Deus vem te visitar, é na oração que você é renovado, é na oração, é apresentando as tuas necessidades a Deus. Jesus nos dá um exemplo, ele foi pedir ao Pai algo 3 vezes, ele foi pedir ao Pai algo. Então o que você ora de manhã, você pode orar no meio-dia. E o que você ora meio-dia, você pode orar à noite, no final do dia ou à noite. Que tem muita gente que diz, eu já orei. Ou Jesus podia ter dito, eu já orei, mas ele orou 3 vezes as mesmas palavras, é o que a Bíblia diz. Por isso que eu fiz questão de mencionar, de frisar. E orou pela 3ª vez as mesmas palavras. Pela 3ª vez fez o mesmo pedido. Pela 3ª vez não teve a resposta que queria, mas pela 3ª vez eles oraram. Alguém está aí? Então o que você ora de manhã? Tempo com Deus, você ora meio-dia. Tempo com Deus, você ora à noite. Tempo com Deus, não importa se você está fazendo as mesmas orações e dizendo as mesmas palavras. Eu sei que existe um mito na cabeça das pessoas. Não, a Bíblia diz que não é pelo muito repetir que eu sou ouvido. Bom, então Jesus está quebrando um protocolo, porque ele repetiu as mesmas palavras. Bom, será que Deus não entendeu da primeira vez? Será que não foi claro da primeira vez? Quer ler comigo? Coloca lá para mim, Mateus 26, 37 e 44, coloca lá. Será que Deus não entendeu da primeira vez? Será que ele não ouviu da primeira vez? Será que ele não entendeu a resposta de Deus da primeira vez? O crente precisa orar diariamente. E eu não estou falando oração só de fazer pedidos a Deus também, irmãos. Não é só isso. Estou falando de tempo com Deus, de se relacionar com o Senhor, de buscar a sua face, de ter esse tempo de vida de relacionamento com Deus. Jesus orou sabendo a resposta, porque ele sabia que ele não ia ser atendido. Pensa comigo. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele nunca fez uma oração que não foi respondida. Toda oração era respondida. Não tinha uma oração. Quer ver? Agora me encontra João 11, do 41 ao 43. Você vai ver ele mencionando isso. Toda oração que Jesus fazia, toda vez que ele se relacionava com Deus, que ele pedia, não tem na Bíblia uma oração que não foi respondida. Agora João 11, 42, dá uma olhada. Eu sabia que sempre me ouves,
mas por causa da multidão que está em redor, e que assim falei, para que eles creiam que tu me enviaste. Tu sempre me ouves. Jesus nunca teve uma oração que ele não foi respondido. Esta oração, ele disse: Senhor, se possível. Por quê? Porque ele já sabia que ele estava pedindo algo que não era possível. Ele sabia disso. Agora, por que ele orou? E por que orou 2 vezes? E por que orou 3 vezes? Para deixar para nós um exemplo de que nós precisamos orar, independente da resposta que vamos ter. E tem crente que diz assim: eu não vou orar porque isso é bobagem, não adianta mais, já está perdido. E tem crente que pensa dessa forma. Você não tem a onisciência de Jesus, não tem a conexão que ele tinha. O que a Bíblia me fala de um rei, o rei Ezequias, que Deus mandou o seu profeta ir lá no palácio, chegar para o rei e disse: Ezequias, bota a tua vida em ordem, porque tu vai morrer. Quem mandou o recado, irmãos? Quem mandou o recado? Quem mandou o recado, irmão? Quem mandou o recado? Eu vou orar para quem? Se foi Deus que disse que você vai morrer, bota a casa em ordem que você vai morrer. Mas a Bíblia diz que Ezequias, sabendo que foi Deus que falou, olhou para a parede, começou a chorar e começou a orar. E quando dizia: Senhor, não quero morrer não, o Senhor sabe, fiz bem, ando bem, estava bem, tudo certo, o Senhor sabe como andei na tua presença. Começou a chorar, disse: não quero morrer não, morrer fora do tempo, morrer cedo. E a Bíblia diz que o profeta nem saiu do pátio, e o Espírito do Senhor falou: volta lá. E ele voltou, e Deus disse: eu estou acrescentando 15 anos de vida para você. 15 anos de vida acrescentado. Por quê? Porque ele orou. Sabe por que muitas coisas não acontecem na sua vida? Porque você não ora. Você vem na campanha, você vem na corrente da quinta-feira, que é poderosa, você vai na oração contínua, mas você não tem vida diária de oração, porque você não acredita mais. Irmãos, Jesus sabia da resposta, mas orou 3 vezes pela mesma situação. Se possível, passe esse cálice. Se possível, passe esse cálice. Se possível, passe esse cálice. Em todas as vezes ele foi submisso. Ele disse: não faça a minha, faça a tua. Não faça a minha, faça a tua. Mas se possível, passe esse cálice. Vai que tem uma deixa. Vai que Deus muda de opinião na última. Vai que no último segundo ele diz: não, tá, vamos fazer. Porque ele sabia da resposta. E está nos ensinando que orando é que nós mudamos as coisas na nossa vida. Não é de boca fechada, não é calado, é entrando no quarto, é buscando a face dele, é tendo tempo de oração, é 3 vezes por dia, é falando a mesma coisa, é batendo na porta do céu, é gotejando na presença de Deus, é falando para ele: Senhor, se possível, Senhor, se possível, Senhor, se possível, Senhor, se possível. Porque as coisas que Jesus pediu não eram possíveis, mas todas as coisas que você precisa são possíveis, porque tem em Cristo Jesus o sim e o amém. O que você poderia pedir que não é possível? Só alguma coisa que está fora do padrão. Não, se possível que morra a esposa do fulano para mim ficar com ele, daí vai receber. Não, se possível fulano fale para mim comprar a empresa dele, fale, não vai acontecer. Mas se for alguma coisa fora do padrão. Agora, tudo que for o padrão, irmão, tudo que for bíblico, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for por bem, tudo que não vai prejudicar ninguém, mas vai abençoar a tua vida, eu quero dizer uma coisa para você: entra no teu quarto, busca a face de Deus, ore de manhã, ore meio-dia, ore de noite, ore de manhã, ore meio-dia, ore de noite, porque Deus trará a resposta à sua vida. Sabe o que acontece? Qual é a nossa reação quando a nossa oração não é respondida? Todos aqui já oraram e não receberam resposta. Eu já orei um monte de coisa que não recebi resposta. Jesus está mostrando que pode se orar sem receber resposta. É por isso que está aqui essa oração, irmão. Não precisava estar escrito. Está escrito para mostrar que você ora mesmo sabendo que não vai ter resposta. Porque ele sabia que não tinha resposta, irmão. Mas ele orou. E ele ainda brigou com seus discípulos: vocês não puderam nem orar comigo? Eu sei que não vai dar em nada, mas não podia ter orado. Não é bem assim, né? Uma coisa que você precisa aprender: quando você ora,
Mesmo que você pense assim, não, Deus não vai fazer, mas é importante que você está expressando o seu coração diante de Deus. A oração não é só para Deus se mover, é para você se posicionar. Não é só para Deus se mover, não. É para você se posicionar. É porque quem se relaciona com o Pai, quem entende as coisas de Deus, quem tem vida com Deus, não consegue viver sem oração, mesmo sabendo que vai orar e não vai ter resposta, mas ele vai orar. Tudo na vida dele passa pela oração. Diga para o seu irmão com autoridade, com o dedo de Deus, diga: tudo na sua vida tem que passar por oração. Mas fala com o dedo de Deus: tudo na sua vida tem que passar por oração, tem que passar pelo tempo de oração. Os crentes se movem, compra, vende, compra carro, tira carro, vende coisa, muda de casa, muda de emprego, e vai para lá e vem para cá e troca e vem, e não dobra o joelho para dizer: Senhor, é a tua vontade. Se Jesus orou pelo que não ia receber, imagine você como deve orar por tudo que acontece na sua vida. Você não entendeu que você é servo, você não entendeu que Ele é Deus, você não entendeu o que é oração. Oração diária, oração para agradecer, oração para compartilhar, oração para abrir o coração, oração para pedir direção, oração esperar resposta, oração para aguardar o tempo de Deus, oração, 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 de manhã, meio-dia, de noite, oração, de manhã, meio-dia, de noite, oração, segunda oração, terça oração, quarta oração, quinta oração, sexta oração, sábado oração, domingo oração, segunda oração, terça oração, a vida toda, o ano inteiro, 365 dias no ano, nós temos que ter um tempo na presença de Deus, porque é Ele que define toda a nossa existência neste planeta e ainda define a nossa eternidade. Oração, irmão. Todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. Qual é a nossa reação com a oração que não é respondida? A maioria dos crentes relaxam. Eu já orei, não adianta. Eu já orei. Não diz quem é, só levanta a mão. Você já ouviu um crente falar assim: já orei, mas não adiantou? Não, levanta a mão. Se você já ouviu, levanta a mão. Não tenha vergonha de levantar. Você já ouviu alguém falando assim? Eu já orei, mas... Imagina Jesus na primeira oração: eu já orei, mas o Pai não falou nada. Não, ele foi para a segunda. Irmão, mais do que eu e você, ele sabia da resposta. Eu já orei. É o problema dos crentes, que ele não sabe o que é orar. Eles pensam que orar é que a minha vontade tem que ser feita sempre. Aí ele ora uma vez lá na vida por alguma coisa que estava fora do contexto e não tem a resposta. Daí ele deixa de ter uma vida de devocional e vai relaxando. Então alguns, quando a oração não é respondida, diminui a sua devocional. Era 3 vezes ao dia, fica uma. Um dia sim, dia não. Outros param de acreditar na oração, porque a oração não é respondida. Mas Jesus, no versículo 39 do capítulo que nós lemos no Getsemane, se entregou para cumprir o seu propósito. Atendido ou não, ele entendia a soberania do Pai. Deus está curando a tua vida hoje. Quanto crente deixa de orar porque não foi atendido, e vai relaxando, e vai diminuindo, e vai se afastando, porque não foi atendido, deixa de ter vida de oração. Jesus não teve resposta nenhuma, mas ele se entregou, porque ele entendia a soberania. Ele orou, não recebeu, mas se entregou, porque ele entendia a soberania do Pai. Alguém está aí, não? Muitos crentes têm uma mentalidade religiosa assim. Escuta o que eu vou te dizer. Eu não oro porque eu estou em pecado. Quantos de vocês não estão orando porque tem algum pecado escondido? Tem alguma coisa que sabe que se precisa deixar, precisa mudar? Ou se enfiou algum pecado, viu alguma coisa que não devia ver na internet, ou flertou com alguém que não devia flertar, ou está numa conversa assim, inbox, é inbox que fala, não? Está numa conversa inbox com quem não devia, que mandaram uma foto fake e tu pensou que a pessoa é bonita mesmo, não é? Quantos estão sem orar por causa de um negócio desonesto que fez e sabe que errou, sabe que mentiu, sabe que enganou? Quantos perdem a sua vida de oração porque eles pensam que
o pecado, agora Deus não fala mais, não ouve mais, não quer mais nada com ele. Eu quero quebrar esse paradigma hoje em nome de Jesus. Você não para de orar por causa do pecado, você ora para parar de pecar. Você não para de orar por causa do pecado, você ora para parar de pecar. Essa é uma artimanha do inimigo. Escuta o que eu vou te dizer. Adão pecou. O que ele fez? Parou de falar com Deus, se escondeu. Deus veio no jardim e disse: não vou falar com Deus não. Ele vai descobrir que eu comi o que não era meu. Roubei. E Deus começou: Adão, Adão, porque Deus está assim com você, sabia? Adão, Adão, onde é que você está? Onde é que você está? Onde é que você está? E Adão viu que a voz ia chegando mais perto, a voz ia chegando mais perto. E chegou num dia de domingo, estava na mensagem, a mensagem era sobre oração, não tinha para onde correr. Não tinha para onde correr. E Deus disse: está aí, Adão, te encontrei no culto das 7, meu irmão. Qual é o teu problema? Não, pois é, o senhor sabe que eu comi, não sei. Aí, irmão, você entendeu que começou uma conversa entre ele e Deus? Isso se chama oração. Isso se chama oração. Adão caído, Deus na graça, estavam conversando. Deus não tem problema com quem peca. Ele não tem problema, irmão, de resolver a mudança. Foi a conversa entre Adão e Deus. Foi a oração que Adão fez no jardim, quando ele foi encontrado por Deus, quando ele se encontrou com Deus. Na conversa, na oração, quando eles começaram a conversar, a oração venceu o pecado e resolveu o problema. Deus fez o sacrifício, fez a roupa, colocou nele. Ele disse: vai chegar o dia que nascerá um que vai resolver esse problema que você está sofrendo agora. Já aconteceu, já morreu, já ressuscitou. Você não deixa de orar porque peca, você ora para deixar de pecar. Pastor, você está dizendo que com todas essas coisas erradas que eu ando cometendo, eu ando numa escorregada grande aí. Você acha que Deus não está vendo, irmão? Só porque você não ora, ele não vê. Você não ora, ele não sabe, ele não vê, ele não está fazendo nada. Não, mas Deus não me ama mais porque eu cometi isso, isso e aquilo. Quem falou isso para você? Ele morreu por pecador. Eu não sei se você sabia disso. Ele não morreu por perfeito, morreu por pecador. Ele disse: os sãos não precisam de médico, mas os doentes. São os que estão falhando, os que estão escorregando, os que sabem que estão e deixam de orar porque pensam que Deus não vai ouvi-los. Essa é a maior mentira que o diabo arrumou para você. Ele quer te ouvir, ele quer te escutar, ele quer te ajudar. Ele quer ajudar você a sair desse buraco. Ele quer ajudar você a deixar essa coisa errada, a consertar sua vida, arrumar seu casamento, arrumar sua vida pessoal, arrumar sua vida de santidade, arrumar sua vida de compromisso, arrumar a sua vida. Ele quer. Você ora para deixar de pecar. É fácil? Não. A tendência natural já Adão nos mostra. Erramos, se escondemos. Erramos, é a tendência natural. Mas Deus está te dando hoje a direção. Errou, vai para o quarto orar. É difícil? Muito. Parece que o céu fica de bronze. Parece que você está falando sozinho. Não sente nada no momento, naquela hora. Não sente nada e não sente mesmo. Porque você está fazendo algo por fé e não por sentimento. E para ajudar, todos os demônios que te conhecem fazem plantão do seu lado. Ah, adianta, é bobagem. Está aí, não. Tu não se levanta, tu não dá conta, tu não consegue, e você fica dando ouvido para todo pensamento. Esse pensamento é do inferno, não é de Deus não, nem seu. É o diabo que fica botando flecha, dados inflamados e flecha, e a pessoa mingua e seca e não ora para poder se recuperar. Quebra essa barreira. Ore não sentindo, ore não entendendo, ore não sabendo como é que Deus vai fazer, ore não entendendo como é que Deus vai agir, ore não sabendo, ore porque é graça sobre graça de Deus na sua vida, e você vai orar, e Deus vai te tirar desse buraco. Sansão tinha um segredo.
deu o segredo de graça para uma prostituta, Dalila, que vendeu o segredo para os filisteus. Cortaram o cabelo de Sansão, furaram os olhos de Sansão, ficou sem força, ficou cego. Todo mundo conhece a história? Todo mundo conhece? Sansão foi colocado debaixo do lugar onde os filisteus faziam as suas festas. Era uma arena. Estava lá debaixo, empurrando um moinho. Não sei o que ele estava fazendo, não sei para que servia aquilo, mas ele estava lá amarrado, empurrando. E ele orou. Cego, caído, cabelo cortado, derrotado, humilhado, ele orou. E quando ele orou, Deus ouviu a oração, porque Deus não tem problema com os teus erros, Ele tem problema porque você não ora. Quando ele orou, Deus ouviu, cego, sem cabelo, mas Deus ouviu: Senhor, pelo menos mais uma vez, venha a tua unção e o teu espírito sobre mim. Não tinha mais mudança para Sansão, estava cego. Eu disse: mas veio o teu espírito sobre mim. Deus ouviu a oração de um pecador caído e deu poder para ele. Ele pegou 2 colunas que seguravam toda aquela arena e ele derrubou. E a Bíblia diz que na sua morte ele matou mais filisteus do que na sua vida inteira. Pense o que Deus pode fazer, pecador. Se você entrar no quarto e orar, pense o que Ele pode fazer na sua vida. Pense o que Ele pode fazer ainda em você e através de você. Oração. Eu até creio que a maioria de nós quer orar e sabe que precisa orar. Já foi falado pelo Marcos aqui quando cantou. Essa geração sabe onde buscar, sabe o que buscar, mas não busca. Mas para nós termos uma vida de oração diária, nós temos que fazer algumas escolhas. Todo mundo sabe que precisa orar. E uma das escolhas que você tem que fazer é se você vai orar ou vai assistir televisão. Ah, pastor, é pecado? Não, tem pecado. Tenho 2 televisões em casa. Quando o meu neto vai lá, ele assiste. Quando ele não vai, fica desligado. Nada, a gente assiste um filme de vez em quando, uma reportagem, e não tem nada demais. Problema nenhum ter televisão. O problema é que ela vai tomando tempo, e assiste o negócio. Quer ver os irmãos ainda que não foram libertos da novela, que já diz: nó, amarra e vela, fica ali velando. Próximo capítulo. Você está amarrado, você não sabia, mas está amarrado. Você está preso. Como dizia o pastor lá, pela Rede Lobo. Tem agora, descobri que é a Rede Lobo. Come ovelha. A Rede Lobo de televisão. Alguém está aí, não? Jeremias Pereira, que eu quero trazer aqui. Vocês vão ver o cara. Quero não, vou trazer, em nome de Jesus. Estou com o telefone do Batman. Ele disse: isso aqui é do Batman. São poucos que tem. Digo: eu sou o Robin, então pode deixar comigo aqui. Alguém está aí, não? Você tem que fazer escolha, irmão. Não dá para ter as 2 coisas ao mesmo tempo. Você fazer escolha. É o inimigo da oração, a televisão. Já foi maior, agora são as redes sociais. Pensa no tempo que se perde nesse tal de Facebook. Pensa no tempo que se perde nesse tal de Instagram, de YouTube e de tantas outras redes sociais que eu não sei nem o nome. Eles concorrem com a nossa vida de oração. É uma competitividade. Você liga celular, é coisa, manda videozinho e coisinha. Irmãos, não tem nada de errado nisso que eu estou falando. Não tem pecado, não estou tratando de pecado aqui, estou tratando do tempo que você desperdiça. Eu não consigo mais ficar abrindo videozinho e coisinha. Não mando mais, o pessoal manda para mim, não abro mais. É engraçado. Tem vídeo que já está há 10 anos rodando aí, o pessoal está mandando para a gente hoje, coisa que já aconteceu há 10 anos atrás. E a pessoa ri, abre, acha engraçado. Não leva a nada, não edifica nada, não muda nada, não acrescenta nada, mas rouba um tempo com Deus enorme. Alguém está aí, irmão? Eu não ouvi um fala a Deus hoje, né? Tu ouviu? Não ouviu um fala a Deus. É que faltou um bocado de gente, eu acho que isso do fala a Deus faltou.
Você vai ter que fazer escolha. Olha para o seu irmão e diga: você vai ter que fazer escolha. O programa que vai te deixar por alguns momentos felizes, ou ficar sabendo de tudo que acontece na rede social, no Face, no Instagram de alguém, ou ver alguma coisa boa até no YouTube. Ninguém está falando do que passa nessas coisas, não. Ou entrar no teu quarto e falar com Deus 3 vezes ao dia. Se o teu tempo é restrito, escolha tempo com Deus.